tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Essa citação é atribuída a Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler. E é através dessa máxima nazista que a esquerda consegue alterar a leitura que as massas fazem da realidade. Mas às vezes são os próprios propagadores das mentiras que acabam por acreditar nelas. E agora o Brasil está presenciando um claro exemplo disso. Eles tinham certeza que se violassem o sigilo das autoridades envolvidas na Operação Lava Jato, encontrariam algo que corroborasse com a narrativa de que o Lula foi vítima de uma grande armação. A narrativa de que o Sérgio Moro cumpria ordens da CIA, de que a Lava Jato estava a serviço de determinados partidos e de que a condenação do Lula foi só uma estratégia do Moro para virar ministro do atual governo. Só que não encontraram nada disso. Passaram por cima de uma verdade incontestável, a de que acreditar em mentiras não altera a realidade dos fatos. Lula é um criminoso. O PT esteve à frente do maior esquema de corrupção da história. E a Operação Lava Jato prendeu gente de todos os partidos e está finalmente moralizando este país. Esta é a realidade e pronto. Nenhuma das conversas divulgadas ilegalmente mostram Moro criando uma prova. Muito pelo contrário, o juiz conversava sobre as provas encontradas. Basta ler todo o conteúdo que o Intercept levou a público que você verá um magistrado lutando praticamente sozinho contra um esquema que tentava a todo custo minar a Lava Jato. Nos diálogos não existe crime, não existe desvio de conduta ou qualquer tipo de ação coordenada. Pelo contrário, vemos Dallagnol pedindo urgência para que Moro analise aí um pedido de prisão preventiva de Alexandrino Alencar, que tinha acabado de ser liberto pelo STF. E Moro dizendo que não conseguiria analisar naquele dia. Em outro trecho, Moro dizendo que seria melhor se duas etapas da Lava Jato tivessem a ordem invertida. E Dallagnol respondendo que a logística não permitiria isso. O fato é que não encontramos aí nessas conversas algo que aponte para a relação de camaradagem, concessões mútuas, pedidos impróprios e qualquer coisa que seja antirrepublicana ou que fira o Estado Democrático de Direito. Até quando surgiu aí a pista de que uma fonte podia ter informações sobre imóveis do filho do Lula, vemos a dupla procurando manter o que deve ser feito nessas circunstâncias, no caso, formalizar o depoimento. O que pode ser aí um tanto quanto questionável são alguns poucos trechos que mostram que Moro orientou a acusação. Como um trecho em que o juiz reclama que o MP recorreu da condenação de réus colaboradores. Outro em que ele diz que uma das integrantes aí da Lava Jato é fraca na inquirição e precisava de mais treinamento. Sem dúvidas, trechos que demonstram que Sérgio Moro ultrapassou um pouco aí o limite que separa o judiciário do Ministério Público. Trechos que mostram um juiz que agiu aí como uma espécie de coach dos acusadores. Ilegal? Nem um pouco. Antiético? Talvez. Mas na minha opinião, um juiz não deve ser imparcial. Imparcialidade significa ser isento e o magistrado deve sempre se posicionar a favor da justiça. Se o trabalho do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal não fossem estrategicamente orquestrados, não tenha dúvidas que os casos terminariam em impunidade. Afinal, todo mundo está cansado de saber que aqui as prisões não costumam segurar aqueles que têm recursos para bancar bons advogados. Quanto mais um sujeito com o que desviou aí dos cofres públicos e com todos os amigos que favoreceu, teria recursos ilimitados. Agora, imagina aqui comigo as coisas escabrosas que veríamos se os WhatsApp e os Telegrams de todos os advogados de defesa dos réus da Lava Jato fossem hackeados e suas conversas expostas.
Só para a gente refrescar a memória, no ano passado, no último dia antes do recesso do Judiciário, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, decidiu mandar soltar todos os presos em segunda instância. Então a defesa do Lula imediatamente pediu a liberdade do cliente. Mas o portal Spotnix revelou que os metadados da petição indicaram que ela tinha começado a ser redigida antes da publicação do HC do ministro no site do Supremo. Aí eu te pergunto, como que é que a defesa do Lula ficou sabendo antecipadamente daquela decisão? Quer piorar aí o quadro? Imagine então o que um hacker encontraria no WhatsApp aí do Gilmar Mendes, do Lewandowski, ou no do ex-advogado do PT, que hoje ocupa a presidência do STF. A verdade é que o único crime revelado neste vazamento é o próprio vazamento. Estamos falando aqui da invasão de privacidade de um ministro de Estado. Estamos falando de grampos ilegais e divulgação de conversas privadas. E quem conseguiu trazer tudo isso a público foi Glenn Greenwald, o jornalista norte-americano que já declarou que a sua missão é destruir o Bolsonaro. O jornalista que, por forças de suas ligações umbilicais com a esquerda, com o PT e com o ex-presidente Lula, mudou-se para o Brasil e se uniu em uma ligação homoafetiva com David Miranda, o deputado pessoalista que ocupou a cadeira do ex-BBB, que preferiu ir embora do Brasil para ser a resistência lá no primeiro mundo. O que prova que não estamos diante de um furo jornalístico, mas sim de uma militância ideológica nojenta que, na tentativa de expor algo que pudesse desmoronar a Operação Lava Jato, acabou expondo apenas o próprio crime. Agora, o que mais me irrita são aqueles que, com seus cérebros farináceos, estão reverberando por aí que quem lá atrás vibrou com o vazamento do grampo do Lula e com a gravação da Dilma não poderia se indignar com a revelação das mensagens do Moro e do Deltan Dallagnol. Bom, então eu vou tentar desenhar para esse pessoal. O primeiro se trata de uma interceptação telefônica autorizada judicialmente contra uma pessoa investigada de crime, cujos áudios foram divulgados pelo próprio juiz da causa diante do evidente interesse público. O outro se trata de uma invasão criminosa do telefone celular de um promotor e de um juiz para fundamentar uma reportagem sensacionalista atacando a operação que desbancou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Ou seja, não existe paralelo entre uma interceptação ilegal das conversas do ministro da Justiça e a divulgação dos grampos legais envolvendo aí a ex-presidente Dilma. A ex-presidente Dilma nunca foi grampeada. Ela caiu em um grampo autorizado, combinando um crime com um criminoso através do celular de um segurança. A privacidade da então presidente nunca foi invadida e nem poderia. Quem coloca os dois casos no mesmo balaio ou é muito burro ou é cúmplice de bandidos. A grande verdade é que Sérgio Moro e Deltan Dallagnol são heróis que pela primeira vez na história desse país venceram o poder financeiro. Heróis que driblaram advogados que ostentam nos pulsos relógios que valem 5 salários de um promotor. Heróis que finalmente mostraram para nós, brasileiros comuns, que aqui nas Índias de Cabral, os ricos e poderosos também podem sentir o peso da lei. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Confere se está tudo ok com a sua inscrição e com o sininho. E como você já sabe, está cada vez mais difícil depender do YouTube. Então, se puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, vou deixar o link do nosso Apoia-se aqui na descrição. Então, até o próximo vídeo. Valeu!